In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, no domingo da 50ª, são os 3 domingos, a 70ª, 70, né? 70 dias. A 60ª, 60, e a 50ª, hoje, 50. Na verdade, não dá 50 dias para a Páscoa, mas enfim, né? Quarta-feira começa no domingo que vem, né? Teremos a 40ª, a quaresma, né? Quarta-feira antecipamos por causa do dia de penitência. Muito bem. Mas, sim, então, é preparação para a longa caminhada quaresmal. Queridos, já vou disse outro ano, mas devo repetir. Então, sim, esse é um dos primeiros nomes porque foi designada a Santa Igreja. Se chamava O Caminho. E quando se encontrava, um ao outro perguntava, tu segues o caminho? Tu estás indo pelo caminho? E a gente lembra, por exemplo, aquela passagem de Jesus pegando os discípulos de Emaús no caminho. E, sobretudo, a gente lembra uma palavra de Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Esse era o nome que se designava, por primeiro lugar, a Santa Igreja. Ela era o caminho. É difícil, queridos, é tão complexo, a realidade é muito complexa, como dizê-la. Mas, de fato, eu diria que nem os próprios caminhantes do caminho compreenderam direito a dimensão do que significavam. Talvez só agora nós estamos chegando, muito ainda lentamente, a palpar o significado disto. Agora que nos colocamos diante de uma realidade tremenda, é que nós conseguimos ver isto. Eu estou pensando, quando eu falo essas coisas, por exemplo, no milênio. O milênio é aquele tempo em que a igreja realmente era a forte sobre o mundo. A mais forte instituição sobre a face da Terra. Ela ainda é, hein? Não brinquem, ainda é. Mas, sim, esse milênio se estende por cerca de 1000 anos, né? Desde a conversão de Clovis, o Franco, né? Que se tornou o rei de França. Por isso a França é chamada a primogênita, a filha da igreja, a primogênita, a primeira, né? Entre as nações pagãs, entre os bárbaros, né? Primeira dentre os bárbaros, a primogênita, França. Então, desde a conversão de Clovis, o Franco, até, eu gosto de dizer duplamente, para ser mais preciso, até a criação do Estado americano do Norte, 1776, e, sim, sobretudo, a Revolução Francesa, 1789. Poucos anos depois, hein? 1780. Esse é o milênio cristão. Ali a igreja era forte, a igreja era importante. E talvez nós não, sobretudo na época, soubemos apreciar quão de forte ela era importante. E tanto não soubemos apreciar isto que a Revolução Francesa foi penetrando até dentro da própria Santa Igreja. Não foi isso que disse Bento XVI? Ele disse Bento XVI chegou a dizer exatamente isso. O Concílio do Vaticano é a Revolução Francesa penetrando portas da Igreja adentro. Bento XVI.
Então, o mundo modernizando-se, e a igreja achou que tinha que modernizar-se também, e caiu nesta. Até o ponto de chegar onde estamos. Claro que é toda uma outra realidade. É uma realidade, é uma outra. Agora nós estamos numa outra realidade. Isto é, aquela sob... Está fazendo 10 anos, hein? Dia 11 de setembro foi 10 anos da renúncia de Bento XVI, e agora está por fazer 10 anos do antipapado de Francisco. Outra realidade. Totalmente outra realidade. Então, sim, queridos, a fraca consciência de si mesma da igreja levou ela ao ponto de ela achar que não, ela tinha que se fazer como um mundo. Tinha que se adequar ao mundo. O tal de agiornamento de João 23. Né? Tal de agiornamento. Então, vejam, os discípulos de Jesus no caminho aí, ó, vejam, Jesus está no caminho, né? No caminho de Jerusalém. No caminho do sofrimento, da paixão, e da morte, a cruz. Mas de um caminho de sofrimento e de morte que leva à vida eterna. Acompanha os seus discípulos, que não entendem quando ele fala sobre isso. Não entendem que eles estão no caminho de Jesus, no caminho com Jesus. No caminho que Jesus é o caminho, no caminho que Jesus é. Não entende que é aquele único caminho que leva a Deus. Não entende. Estão confusos, estão perdidos. E passamos assim os séculos. Como digo, só hoje por causa diante de uma realidade tremendamente adversa, contrária, diferente, e tantos não se acordam disso, hein? Para entender que realmente a igreja é o caminho que o mundo devia trilhar. Tantos não se acordam, ainda estão em dúvida, não entendem, não compreendem. Estão com Jesus e gritam para aqueles que querem vir irritados e bravos, não venham. A pastoral de Francisco é justamente essa. Como é que foi que os discípulos diziam repreendiam o cego que queria vir para o caminho? Lembram? Do evangelho de hoje? Repreendiam o cego que queria vir para o caminho. Assim está a pastoral de Francisco. Tal de proselitismo, que ele fala tanto contra, né? Ainda essa semana eu estou falando. Então, é bem isso, bem isso. Não compreendem que este é o único caminho. Né? O único caminho. Os homens quiseram criar um caminho todo seu, um caminho próprio. Eu não posso deixar de lembrar bem duas coisas, hein? Olha, queridos, a gente aqui no mato, né? Graças a Deus, fica um pouco fora do que está acontecendo. E a gente não tem televisão e nem queremos, Deus nos livre, né? Então, mas é carnaval. Parece que o carnaval voltou para o Brasil. E mesmo sem olhar televisão, eu vi que uma dessas escolas eles continuam pisando e calpestando a Jesus, hein? Continuam. Diz que um desses, como é que chama? Esses que são os principais, vão em cima daqueles carros grandes, teve um mal-estar, desmaiou e ficou. E ele representava Jesus. Representava Jesus. Eles continuam tomando que coisa, que coisa. Mas nós não devíamos nos admirar, porque o que estão fazendo lá nas missas, né?
Os padres. Bom, a tomar, por exemplo, o que faz o santuário de Nossa Senhora Aparecida, as missas que fazem lá, e a pastoral que eles fazem. Essa semana tinha gente se queixando para mim, mostrando quanto a pastoral daquela diocese, do santuário, com a sua teologia da libertação, tinha destruído aquela pastoral maravilhosa que o padre, então martirizado, fazia com o livrinho azul de Padre Gobi, se transformou toda uma paróquia, né? E em transformação da diocese. Então, invadiram lá com a teologia da libertação de Aparecida e destruíram tudo, assim que o padre foi assassinado. Né? Então, sim, é a igreja e o mundo, é a igreja e o mundo que tomam um caminho tresloucado. Eu não posso esquecer de uma música que eu até gosto, né? Eu gostava. Aquela de Frank Sinatra, My Way. My Way. O meu caminho. Ele mesmo faz o seu. Isso é um canto. Bom, esse homem também, né? Mafioso, satânico. Satânico. Este homem propagava um caminho, que o homem tomasse um caminho todo seu, não mais o da igreja, não mais o de Cristo. Mas nós temos cantores aqui entre nós também que cantavam a independência do seu caminho, daquele caminho pregado pela Santa Igreja. Então, queridos, sim, é um outro caminho. Vejam, queridos, aonde leva este outro caminho. Quando eu falava que agora talvez nós possamos tomar mais do que em qualquer outro momento da história um choque com a realidade e ver quanto é importante o caminho que é Jesus e a sua Santa Igreja, eu falava da realidade aqui está chegando essa humanidade. Né? Aqui está chegando essa humanidade. Uma realidade de mentira, onde impera a mentira. E quem mente não somos uns aos outros. Cuidado, hein? Que é uma coisa que a gente pode vigiar na quaresma, é a língua. Né? A língua fácil, que diz mentiras. Né? Que chega a conclusões rápidas e falsas e sai a espalhá-las. Né? Então, mas a mídia mainstream, hein? É a língua do mundo, e que quão falsa, quão mentirosa é esta língua. Quão falsa, quão mentirosa. Né? Está enganando o mundo. Então, a dizer que foi uma cortina de fumaça o ataque de Biden, como é que é o nome do presidente canadense? O Trudeau. O Trudeau. E tudo isso foi uma cortina de fumaça para esconder os grandes desastres que eles estavam suportando no mundo, tanto aquele de Ohio, como um outro trem que na Palestina também explodiu, todos os dois provocando uma contaminação pior do que a atômica, né? Do que alguma bomba atômica. Então, e assim vai. O caminho do homem também passa por sofrimento. Nós estamos passando e passaremos por tão grande sofrimento. O caminho do homem também enfrenta a morte. E tão terrível morte que estão sofrendo tantos e tantos irmãos. E sofrerão a ferro e a fogo. A ferro e a fogo. O ferro e a fogo das balas. Né? Aquilo é ferro e é fogo. Tantos. Imagina uma bomba dessas estourando. É ferro e fogo. Ferro incandescido. Bem assim. Só que é um caminho de sofrimento e de morte que não leva a Deus. Não leva a Deus. É um caminho que leva ao inferno, queridos.
que leva à morte eterna. Este é o caminho aonde o caminho do homem conduz. Este é para lá que conduz o caminho do homem. Queridos, vejam a notícia que o cego estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho. Interessante, Jesus não vai ao cego. Olha que imperioso Jesus mandou que o trouxessem. Por que Jesus não foi lá? É porque o cego devia vir ao caminho. É o cego, não Jesus que devia ir ao encontro dele, mas era o cego que devia vir ao caminho. Retomar o caminho de Jesus. Quando nós temos que retomar o caminho. Então, sim, era o cego. A notícia é linda, né? Diz que ele o seguiu pelo caminho. Seguia a Jesus pelo seu caminho, o caminho que leva a Jerusalém, o caminho que leva à cruz, o caminho que leva à ressurreição e a Deus. Este é o caminho. Este é o caminho. Queridos, esse, na verdade, é o caminho do grande amor de Jesus pela humanidade. Do imenso, do infinito amor de Deus por nós. Tão difícil de nos convencermos que Deus nos ama. E quando nos oferece um caminho, é um caminho de salvação, de paz, de união, de toda a realização, de vida, de ressurreição, de comunhão com Ele. Este é o caminho do amor de Deus. Este é o caminho. Quando São Paulo exalta na epístola da missa de hoje a caridade, queridos, nós a devemos experimentar. Sim, superior a tudo, a fé, a visões, a tudo. Quereis ter visões celestes? Quereis ter palavras de profecia? Quereis ter ciência? Quereis ter tudo o que quiserdes ter, podeis ter, se cultivardes verdadeira caridade. Assim, a caridade dos inimigos, daqueles que nós achamos que são melhores do que nós, daqueles que nós desprezamos, daqueles a quem nós não respeitamos, a caridade. Sim, a caridade para... É isto que vos mostrará o caminho e a importância. É a caridade que mostrará a importância, o valor, o grandíssimo valor que o caminho tem. Queridos, não sei se eu consigo passar-vos isto, mas eu queria hoje chocar-vos com essa realidade que o homem criou, e que é uma realidade de um caminho que leva ao sofrimento, à paixão e à morte, mas a paixão e a morte que conduzem à destruição total e ao inferno. E com isso chocarmos com o único, com o verdadeiro caminho, fazer-vos compreender a riqueza que temos nas mãos. Nós que nos preparamos para trilhar no caminho com Jesus, seguir com Jesus para Jerusalém, isso é a quaresma. Nós que somos convidados a nós, aqui ele disse, trazei-o a mim, para o meu caminho, para subir comigo a Jerusalém, a cruz, a morte, a ressurreição ao Pai, ao infinito amor de Deus. Trazei-o a mim. Isso Jesus vos diz hoje. Trazei-o a mim, para que ele venha no meu caminho. Compreender o valor é quando se choca essa realidade do homem com aquela final do caminho divino. Então, talvez, mais do que nunca, hoje nós podemos compreender o valor infinito desse caminho, tão calpestado, tão desprezado, tão esquecido, tão deixado de lado pelos homens. O caminho. My way. O caminho de Jesus. O nosso caminho. Ele nos chama a trilhá-lo na caridade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.